Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa aula. A aula de hoje é dedicada ao esboço de gráficos. O que nós faremos aqui é o seguinte: eu vou passar um roteiro para vocês de como esboçar o gráfico. Nesse roteiro, vocês vão ver que nós precisaremos de praticamente tudo que nós vimos durante o curso e nós usaremos esse roteiro para esboçar o gráfico, certo? No final, a gente vai pegar todos os passos do roteiro e vai esboçar o gráfico, tá bom? Então, vou começar apresentando aqui o roteiro. Roteiro para o esboço do gráfico de uma função. Vamos usar o nome dessa função de y igual a f de x, que daí eu vou, a partir de agora, sempre chamar de f, para facilitar. Então, qual que é o primeiro objetivo do roteiro? É determinar o domínio da função. Lembrando que quem é o domínio? É o maior conjunto dos números reais, onde tem sentido você escrever a f de x, certo? Depois, nós vamos estudar o crescimento e o decrescimento da f. Alguém sabe me dizer como é que eu estudo o crescimento e o decrescimento? Alguém se lembra? Derivada da função. Você vai ver o sinal da derivada? O sinal da derivada. Se a derivada é negativa, então... Decrescente. Se a derivada é positiva, crescente, certo? Outra coisa importante que nós vamos fazer é, então, item A, determinar o domínio, item B, estudar o crescimento, que se traduz em estudar o sinal da primeira derivada. O terceiro item é estudar a concavidade. Alguém sabe me dizer como que eu estudo a concavidade? Derivada segunda, né? Isso. O que acontece se a derivada segunda for positiva? Concavidade é para cima. Isso, Concavidade sorrindo. Isso. Para cima, concavidade para cima. E derivada segunda negativa, concavidade para baixo, certo? Então, lembrando que a concavidade para cima quer dizer que vai ser uma coisa que vai ser como se fosse um pedacinho disso, parecido com um pedacinho da parábola para cima. Concavidade para baixo é como se fosse um pedacinho da parábola para baixo, certo? Em seguida, nós estudamos os pontos aonde não... Eu vou começar a estudar os pontos que não estão no domínio, certo? Eu vou estudar ponto P fora do domínio. Mas não é todo ponto fora do domínio. Nós vamos estudar primeiro. Pega um ponto que não está no domínio, mas que se existe um epsilon maior do que zero, tal que a P menos epsilon, até P está no domínio. Então, seria uma coisa assim, ó. Vamos lá, no primeiro item, você vai estudar o domínio. O que quer dizer eu estudar o domínio? Quer dizer que você... Por que é importante estudar o domínio? É porque o domínio aonde você vai ter o gráfico da tua função. Por exemplo, a tua função está acontecendo aqui. Depois ela está acontecendo aqui. Pode ser que nesse momento tenha uma bola aberta aqui, que ela está acontecendo aqui e não está aqui, certo? E agora, nesse item D, eu vou estar preocupado com esses pontos que não estão no domínio, certo? Por exemplo, esses daqui que eu marquei.
certo? De acordo com o que foi desenhado. Então, um caso de um ponto que não está no domínio é esse. Por quê? Suponhamos, vou desenhar aqui a reta. Suponhamos que essa daqui, esse aqui é o nosso eixo. E suponha, por exemplo, que o seu domínio é isso aqui, ó, por exemplo, certo? Seu domínio é isso. Então, suponhamos que esse aqui seja o teu ponto P. Ó, domínio aberto. Opa, deixa eu tirar a reta. Aberto aqui, ó. Então, nesse ponto P, você não está no domínio. O ponto P não está no domínio. Só que existe um epsilon, de modo que se você andar epsilon para trás, todo esse trecho aqui estará dentro do domínio. Você vai estar interessado nesses pontos. Nesses pontos, você vai pegar e vai calcular o limite de x indo a P à esquerda da f de x. Oi, diga. Alguém falou alguma coisa? Essa última parte do ponto perto do domínio, não entendi. Certo. Você tem a tua função, você olhou o domínio. No item A você encontrou quem é o domínio. Suponhamos que o seu domínio seja uma coisa assim, por exemplo. Deixa eu desenhar aqui uma retinha. Ó, aqui está o teu eixo. E daí suponhamos que o seu domínio seja isso aqui, ó. Por exemplo, de aberto nesse ponto até aberto nesse ponto. Esse aqui é o teu domínio, certo? Esse trecho aqui. Aí eu vou estar interessado nesse ponto P. Qual que é a qualidade desse ponto P? Como que a gente identifica ele? É um ponto que eu posso andar um pouco à esquerda e todo mundo vai estar aqui dentro. Que é o que eu falei. Existe um epsilon, de modo que o intervalo de P menos epsilon até P está dentro do domínio, certo? Por que é legal você estudar? E daí, para esse ponto, você vai estudar o limite de x indo a P à esquerda. Por que vai ser interessante você estudar esse ponto? Por causa do seguinte, vamos desenhar aqui. Por exemplo, se você tivesse esse ponto aqui, ó, não tem, opa, desculpa. Vamos supor que você não tem esse ponto P. Aí o que vai acontecer? Você vai calcular o limite da tua função nesse ponto P. Então não está definido aqui, ó. Não está definido aqui. Aí o que poderia acontecer? Poderiam acontecer alguns casos. Nós vamos identificar qual desses casos que são os casos que nós estaremos. Por exemplo, poderia acontecer o caso da tua função, ela vir assim, ó, não está definida no P, só que o limite está vindo para cá. Ou seja, o limite de x indo a P à esquerda da f de x é um certo L, certo? Daí você identifica isso para poder calcular, esboçar o gráfico. Uma outra situação que poderia acontecer é você, quando for calcular o limite, esse limite dá mais infinito. Então, a tua função estaria fazendo uma coisa assim, ó. Está indo lá para mais infinito, certo? Ou seja, é como se a tua função estivesse se aproximando dessa reta x igual a p. Tá bom? Outra situação que nós temos, que poderia ter, seria essa daqui, em que a tua função está vindo lá para baixo, a mesma coisa só que para baixo. Então, está se aproximando da reta x igual a p, só que vindo para baixo, certo? Então, esses casos que eu escrevi, esse acima é limite de x indo a p à esquerda da f de x igual a mais infinito, limite de x indo a p à esquerda da f de x igual a menos infinito, certo? Esse caso também é um caso importante. Aí, nós também poderíamos fazer a mesma coisa. Aqui S está definido à esquerda do P. Poderia também acontecer
de estar definido à direita do P. À direita do P é exatamente a mesma coisa. Vai ser um subcaso, então, desse item. Seria o que eu vou escrever, chamar de 2i. O caso 2i seria... Agora, eu vou trocar. Aqui está definido a esquerda. Agora, eu estarei definido à direita. Seria o caso assim, ó. Aqui está o meu P. E eu estou definido aqui, à direita do P. Ou seja, eu posso andar uma quantidade epsilon para cá, de modo que todo mundo aqui está dentro do domínio, certo? Então, agora seria o contrário. Aqui eu vou colocar o intervalo de P até P mais epsilon. Nesse intervalo, eu vou calcular, então, o limite à direita, certo? Então, o que aconteceria? Por exemplo, o meu limite, nesse caso, que deu um L, né? Faltou falar aqui, vamos desenhar, escrever aqui, L. Se desse o limite à direita, dando L, o que isso estaria representando? Isso estaria representando que a tua função está fazendo uma coisa assim, ó. Por exemplo, esse aqui é o L. A tua função, ela não está definida no P, mas quando ela se aproximar do P à direita, ela está se aproximando do P, do L, certo? Quando x se aproximar do P à direita, a tua função f está se aproximando do L. E no caso em que o limite de x indo a P à direita dá mais infinito, nesse caso, é igual ao que tinha desenhado antes, só que para o lado direito, no lugar de ser o lado esquerdo. Uma coisa assim, ó, está se aproximando do infinito, certo? Todas essas coisas aqui nós já brincamos com elas antes, tá? Nós estamos agora só reunindo todas as informações para poder esboçar o gráfico. E a mesma coisa se for nesse caso, ó, seria... É importante, então, o esboço, o cálculo desse limite para vocês terem essas informações. Está se aproximando do P à direita, certo? Muito bem. Então, é importante calcular esses limites por causa dessas situações, tá bom? O que mais que pode acontecer? Pode acontecer um caso em que, vou colocar agora mais um item. Esse é o item D, agora eu vou colocar E. No item D não estava no domínio, mas pode acontecer da tua função P pertencente ao domínio da F e não contínua na F, no P. E F, ó, nesse caso aqui, ó, P não pertencente ao domínio. Agora eu vou pegar P pertencente ao... não pertencente ao domínio. Agora eu vou pegar P pertencente ao domínio e F não contínua em P. Nesse caso, o que nós vamos ter? Poderiam ter situações assim, ó. Por exemplo, a tua função não está definida no P. Por exemplo, aqui, ó. Mas, desculpa, ela está definida no P. Só que a tua função, ó, não é contínua. Por exemplo, tem uma coisa assim, ó. O limite dela daria L. Então, veja que esse ponto, ele é um ponto importante da tua função, apesar dele não estar definido. É um ponto importante esse L, apesar do L não estar na imagem da minha função. É um ponto importante. E da onde que decorre esse ponto? Esse ponto decorre do cálculo do limite. Por isso vai ser importante, nesse caso, de pegar uma função que não é contínua num certo ponto P, você calcular o limite de x indo a P da f de x, certo? Vai ser muito importante você calcular esse cara. Lógico que, dependendo do domínio, você não vai conseguir calcular o limite global, mas você pode ser que calcule o
o limite de x indo a p pela direita, ou o limite indo à esquerda. Então, você pode ter... Por que é importante calcular isso? Que nem esse caso que eu ilustrei. Ou pode ter outro caso importante também. Por exemplo, aqui, ó. Suponhamos que a tua função, ó, no P, ela está definida nesse ponto. Só que o limite indo à esquerda do P, da tua função, vai para mais infinito. E à direita, por exemplo, vai para um outro ponto aqui, ó. Então, veja que esse ponto L é importante. E, novamente, esse L não tem a ver com o f de P. Mas ele é importante. Da onde que vem ele? Vem do cálculo dos limites laterais, tá bom? Dos limites laterais à direita e à esquerda do P. Então, são vários casos que eu posso ilustrar aqui. Todos eles vão ter uma contribuição na hora do esboço do gráfico, certo? Por exemplo, aqui, ó, os limites laterais, à direita e à esquerda, ambos vão para mais infinito, certo? Então, veja que em todos esses casos é importante você calcular esse limite, tá bom? Muito bem. Agora, eu vou colocar mais um item. EF. Item F. No item F, eu vou calcular o limite de x indo a mais infinito da f de x e o limite de x indo a menos infinito da f de x. Lógico que eu só vou fazer isso desde que esteja bem estabelecido esses limites. Nós já estudamos muito isso, vocês sabem que nem sempre dá para aplicar esses limites, dá para calcular esses limites. Nós só vamos trabalhar nos casos em que dá para aplicar esses limites, certo? Desde que eles estejam bem estabelecidos. Por que é importante você calcular esses limites laterais, esses limites indo a mais infinito e a menos infinito? Porque geometricamente, como nós já conversamos antes, eles têm um papel muito importante, porque você poderia pensar numa coisa assim, por exemplo, ó. Vou desenhar aqui essa reta. Digamos que essa daqui é uma reta L. Certo? Opa, deixa eu tirar a retinha aqui. Um L. Aí o que acontece? Vou fazer vários casos aqui. Você poderia ter o caso em que o limite, vou colocar em preto, o limite da tua função indo a mais infinito dá L. Nesse caso, o que acontece? Quer dizer que o teu gráfico está se aproximando do L. Seria uma coisa assim, ó. Está indo bem pequenininho, se aproximando do L. Ou poderia ser uma coisa assim, ó. Está se aproximando pro L por cima. Ou está se aproximando do L por baixo. Certo? Outra coisa importante de se calcular o limite indo à esquerda, agora, é porque você poderia ter, desculpa, o limite indo a menos infinito, mesma coisa, você poderia ter a sua função se aproximando, ó, dessa reta, vindo à esquerda, ao menos infinito, ou poderia estar se aproximando por cima, ou poderia estar se aproximando por baixo. Em todos esses momentos, é importante você, então, calcular esse limite indo a menos infinito. Em todos esses casos, o limite indo a menos infinito está dando L, certo? São ilustrações desses casos. Outra coisa importante de se calcular os limites indo a mais ou menos infinito é porque poderia ter o caso em que a tua função não está se aproximando de um L. Por exemplo, ela está aqui, ó, essa daqui, ó, ela vai subindo, subindo, subindo.
que é esse caso? Esse caso é o caso em que o limite de x indo a mais infinito da f de x é igual a mais infinito. Outro caso que é importante é quando o limite dá menos infinito. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Nesse caso aqui está descendo. Nesse caso, você tem o limite de x indo a menos infinito da f de x, dando menos infinito. Também é importante você esboçar calcular esse limite, porque você poderia ter o teu limite assim, ó, indo para menos infinito. Quando x vai para menos infinito, a tua f indo para mais infinito. Ou você poderia ter a tua função, quando o x vai para mais infinito, ela indo para menos infinito, certo? Então, veja que todos esses são importantíssimos de se estudar. Por fim, mas não menos importante, a última coisa que você vai fazer no roteiro é determinar as raízes. Ou seja, você vai determinar os pontos x0, tais que... Vamos dar outro nome para ele. Acho que o pessoal geralmente não gosta de x0. Os pontos A, tais que f de A é igual a 0, certo? E também você vai calcular os pontos, o f de 0. Por que é importante calcular esses pontos? Deixa eu fazer uma ilustração. Esses pontos são importantes porque quem são as raízes? Esses pontos A's. Vou até desenhar esses A's aqui de vermelho, por exemplo. Quem são esses A's? E esses A's, que são as raízes, são os pontos onde o gráfico corta o eixo dos Y's, certo? O eixo dos X, desculpa. E por que é importante calcular esse f de 0? Porque é o ponto que você corta o eixo do x, certo? Depois que você faz tudo isso, por último, você junta todos esses itens e tem uma ideia do gráfico, certo? Eu vou fazer alguns exemplos, mas eu quero que vocês tenham em mente isso. Todos esses passos são fundamentais para o esboço do gráfico. Então, primeira coisa, saber quem que é o domínio. Segunda coisa, estudar o crescimento. Terceira coisa, estudar a concavidade. Quarta coisa, se o ponto não estiver no domínio, eu vou calcular os limites laterais. Terceira, quarta, quinta coisa, eu vou calcular se o ponto estiver no domínio, mas não for contínua, eu vou calcular também os limites. Depois, eu vou calcular o limite de x indo para mais infinito. Depois, eu vou calcular o limite de x indo para menos infinito. E, por fim, eu calculo as raízes e o f do zero. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Certo. Então, vamos fazer agora exemplos. Vamos fazer exemplos. Primeiro exemplo. Se eu pedir para vocês o seguinte: esboce o gráfico de f de x igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal? Ver o crescimento, né? Não. Olhar o domínio. Achar o Domínio. Exatamente. Domínio da função. Quem que é o domínio dessa função? Os reais. Exatamente. Todos os reais. Agora, o que eu faço?
Vou estudar o crescimento. O que eu tenho que fazer para estudar o crescimento, pessoal? Olhar para a derivada. Isso. Estudar o sinal da derivada. Então, eu noto que a derivada dessa função dá quanto? Quanto que dá a derivada dessa função? 3x quadrado Uhum. Depois? Menos 2, Menos menos 1. 2x, menos 1. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer com essa derivada? Vou estudar o sinal dela, tá? Para estudar o sinal dela, eu posso simplesmente observar, né, que esse cara, posso escrever ele como sendo x menos 1, 3x mais 1, e, consequentemente, as raízes da minha derivada serão o 1 e o menos 1/3. Sabendo que a minha derivada é uma parábola com concavidade para cima, eu sei que ela é uma coisa assim, a minha derivada. Então, eu sei que a minha derivada, quando está para trás do menos 1/3, ela é positiva. Entre menos 1/3 e 1, ela é negativa. E para frente do 1, ela é positiva. Aí eu venho e estudo, então, o sinal da derivada. Todo mundo sabe, então, que o sinal da derivada vai ser o quê? Eu coloco aqui o menos 1/3 e o 1. E daí, com isso, eu tenho aqui positivo, negativo e positivo, certo? Consequentemente, que informação que isso me dá sobre a F? Eu sei que a F cresce quando eu estou para trás do 1/3, ela decresce quando eu estou entre menos 1/3 e 1, e ela cresce quando eu estou para a frente do 1, ok? Então, vejam só, estudei, então, aonde a minha função cresce e decresce. Qual que é a próxima coisa que eu tenho que estudar, pessoal? O que eu tenho que fazer no próximo item? Concavidade. Concavidade. Muito bem. Estudo da concavidade. O professor, ali eu poderia usar Bhaskara, né? Sim, Certo. pode, com certeza. Certo. Então, como que eu vou fazer para estudar a concavidade? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar agora o sinal da segunda derivada. Aí eu venho e coloco a segunda derivada. Quem que ela será? Ela será a derivada desse cara aqui. Então, vai ser 6x menos 2, certo? Todo mundo sabe que a raiz desse cara é o 1/3. E o gráfico desse cara é uma reta crescente, certo? Ou seja, é negativo quando eu estou para trás do 1/3 e positivo quando eu estou para frente do 1/3. Então, eu sei que a segunda derivada tem o seguinte comportamento, o sinal dela. Para trás do 1/3, menos. Para frente do 1/3, mais. Consequentemente, eu sei que a minha F ela tem concavidade para baixo, quando eu estou para trás do 1/3, para cima, quando eu estou para frente do 1/3. Agora, o que eu recomendo que vocês sempre façam nesse momento para ter uma ideia do esboço? Eu sempre recomendo que vocês juntem as duas informações. Ou seja, agora você vai fazer uma tabela grande aqui e vai colocar os pontos que mudam tanto a concavidade quanto o crescimento. Então, você vem e coloca os pontos importantes, o menos 1/3, o 1/3 e o 1. Aí você sabe da primeira tabela que quando você está para trás do 1/3, você está crescente. Quando você está entre o menos 1/3 e o 1,
você está decrescente. Quanto você está para frente do 1, você é crescente. E da concavidade, você sabe que para trás do 1/3 é concavidade para baixo. Para frente do 1/3 é concavidade para cima. E daí você pega e junta essas duas informações, né? Crescendo concavidade para cima, tem um formato mais ou menos assim. Decrescente concavidade para baixo, tem um formato mais ou menos assim. Decrescente concavidade para cima, tem um formato assim. Crescente concavidade para cima, crescente concavidade para cima, tem um formato assim. Aí, é só meio que você juntar as peças. Seria mais ou menos assim. Deixa eu copiar essas informações aqui. Aí você vem e é meio que montar o quebra-cabeça. Então, seria assim, ó. Você junta, meio que fazendo assim, ó. Junta essa com essa. Não vai dar muito certo aqui no computador, não está dando muito certo. Mas seria assim. Você vai juntando peça com peça. Por exemplo, você junta essa peça que faz isso, com essa que faz isso, depois você tem uma que faz isso, e depois você tem uma que faz isso. Ou seja, você já vê que o esboço do teu gráfico vai ser uma coisa assim, meio que uma ondinha, certo? Tudo bem? Então, agora falta ainda calcular os próximos elementos, certo? Mas é muito importante você saber isso. E observando o que está acontecendo em cada um dos pontos. Esse ponto aqui é o que acontece no menos 1/3, quando x é igual a menos 1/3. Isso aqui acontece quando o x é igual a 1/3. Isso aqui está acontecendo quando o x é igual a 1, tá bom? Esses pontos são muito importantes. Então, como eles são importantes, eu vou calcular a f deles, certo? Então, vou colocar aqui do ladinho e já vou, porque eu vou usar depois x e o f de x. Então, quando o x é menos 1/3, vou deixar para vocês calcularem, tá? Esse cara vai dar 32 sobre 27. Quando o x é 1/3, esse cara dá 16 sobre 27. E quando o x é 1, a f de 1 dá 0, certo? Então, você tem esses pontos que vão ser muito importantes. Certo, agora o item D. Qual que é o item D? Estudar os pontos que não estão no domínio. No meu exemplo, existe algum ponto que não está no domínio, pessoal? Quem são os pontos que não estão no domínio? Todos os pontos estão no domínio, não? Isso, então, nesse exemplo, eu não preciso fazer o item D. Item D não se aplica. Porque todo mundo está no domínio. E o item E, olha só o que eu olho no item E. No item E, eu olho a P no domínio que a F não é contínua. Existe algum ponto do meu domínio em que a minha função não é contínua? Acho que não. Aonde que um polinômio é contínuo? Em todos os reais. Então, esse item também não se aplica nesse caso. Agora, o que falta eu fazer? Falta eu fazer o item F. Quem é o F? Vamos nos lembrar. O F, agora eu vou calcular o limite de x indo a mais infinito e a menos infinito. Então, eu vou calcular o limite indo a mais infinito e a menos infinito dessa minha função. Então, vamos lá. Limite de x indo a mais infinito da f de x. Quanto que vai dar isso? Isso é o limite de x indo a mais infinito. Vou copiar a minha função aqui. Essa é a minha função. Aí, você tem que lembrar as estratégias para calcular esse limite. Você tem que observar, por exemplo, que você pode escrever esse cara como sendo o limite de x indo a mais infinito. Coloca em evidência o x ao cubo. E daí você coloca aqui 1
menos 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao cubo, certo? Tudo bem? Se eu aplicar aqui a distributiva, nesse da direita, eu vou obter o da esquerda. E por que eu fiz isso? Porque todo mundo sabe que esse bicho aqui vai para mais infinito e cada um desses bichinhos aqui vão para zero. Consequentemente, eu tenho um limite indo para mais infinito vezes outro que vai para 1. 1 é um número positivo. Consequentemente, esse limite dá mais infinito, certo? Agora eu calculo o limite indo à esquerda. Então, vamos agora calcular o limite indo à esquerda. Como que vai ser? Vejamos. Agora, a esquerda é totalmente igual. Muito parecido. A esquerda não, né? Indo a menos infinito. Agora, eu tenho que calcular, então, o limite de x indo a menos infinito. Então, aqui é menos infinito. Mesma coisa, coloco em evidência o x ao cubo. Só que agora eu me atento que o x ao cubo, quando o x vai para menos infinito, esse cara vai para menos infinito. A gente já fez isso antes, né? Vocês devem se lembrar, quando eu faço x indo a menos infinito de uma potência de x, esse limite é mais infinito quando a potência é par, e menos infinito quando a potência é ímpar. O 3 é um número ímpar e, consequentemente, isso vai para menos infinito. De novo, pessoal, observem que nós estamos usando praticamente o curso inteiro nessa aula. Agora eu tenho uma coisa que vai para menos infinito vezes uma coisa que vai para 1, um número positivo. Então, isso vai para menos infinito, certo? Por que é importante esse cara? Porque eu já tenho ideia do esboço do meu gráfico ser uma coisa assim. Agora eu sei, só que eu não sabia se ele crescia assim, ó, com uma assíntota, talvez, se ele parava de crescer. Agora eu sei que quando o x está indo para menos infinito, ele está indo lá para menos infinito. Quando o x vai para mais infinito, ele vai lá para mais infinito, então, certo? Então agora fica fácil para eu esboçar o gráfico. Agora eu posso juntar todas essas informações dentro do meu eixo. Só que para isso, antes, tem a parte importante. Também que é de ver quando é que corta os eixos. Quando corta o eixo X e quando corta o eixo Y. Então, agora eu vou fazer esse item G para ver quando corta o eixo X e quando corta o eixo Y. O que eu preciso fazer? Ora, eu preciso saber quando é que g de x, vou chamar de g de x, igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 é igual a zero, certo? Quero saber isso. Quem são os x de modo que isso daqui é zero? Como vocês já devem ter se lembrado, eu já falei isso em aulas passadas, sempre um candidato a ser raiz são os divisores do coeficiente de ordem zero. Então, os divisores de 1. Quem são os divisores de 1? É o próprio 1 e o menos 1. Então, os candidatos à raiz são o 1 e o menos 1. Então, primeiro eu vou ver se 1 é raiz. O 1 é raiz, porque vai dar 1 ao cubo que dá 1, menos 1 ao quadrado que dá 1, menos 1, mais 1. E esse cara dá 0. Então, x igual a 1 é uma raiz. Agora, como que eu vou fazer para determinar as outras raízes? Ora, eu posso fazer, que nem eu já ensinei para vocês também. X ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1, dividido pelo x menos 1. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar x ao quadrado menos 1, com o resto zero. Isso quer dizer, então, que a minha função x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 se escreve
da forma x menos 1 vezes x ao quadrado menos 1. Aí eu posso aqui usar um produto notável e escrever esse cara como sendo x menos 1 vezes x mais 1. Consequentemente, ele será x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Então, aonde é que a minha função se anula? Quem são as raízes? Ora, para uma multiplicação dar zero, é suficiente e necessário que ambos os termos sejam zero. Ou seja, esse cara vai ser zero, C e somente C, o x menos 1 é igual a zero, ou o x mais 1 é igual a zero. Ou seja, o x é igual a 1, ou o x é igual a menos 1. Então, as duas únicas raízes são o 1 e o menos 1. Tá bom? Para terminar, eu venho e vou calcular o f do zero. O f do zero vai dar quanto? Horas. E por que eu chamei de g, né? É f. Né? A minha função chama f, então não sei por que eu chamei aqui de g. Posso continuar chamando de f. Desculpem. Me desculpem. Agora eu vou calcular o f do zero. Quem que dá o f do zero? O f do zero dá 1. Certo? Então, desse item g, o que eu consigo descobrir desse item g? Desse item g, eu descubro que, coloco aqui, desenho aqui o eixo. Eu descubro que a minha função, ela vai cortar o eixo x no ponto menos 1 e no ponto 1. E ela vai cortar o eixo y no ponto 1. É isso que eu sei, certo? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou juntar todas as informações para esboçar o gráfico. Lembrando que eu já sei que o gráfico tem esse formato aqui, ó. Para completar, eu apenas peguei os pontos aonde ele corta, certo? Então, é simplesmente assim, para ficar mais fácil, eu vou desenhar. Eu posso simplesmente desenhar o que a gente falou. O gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Ele vem lá do menos infinito. Lá do menos infinito. Sobe. Aí ele vai começar a cair aqui, ó. Aí vai ter uma hora que ele vai tangenciar aqui e depois volta a subir. Certo? Ficou feio. Um pouquinho mais bonito, mas nem tanto. Esse aqui é o meu gráfico, certo? Lembrando que esses pontos que estão cruzando o eixo dos x é o menos 1 e 1. Esse ponto que está cruzando o eixo dos y é o 1. Esse ponto aqui é onde muda, né, de crescente para decrescente. Ele é o menos 1/3, que bateu aqui no ponto 32 sobre 27. O que mais que é importante? Esse ponto aqui, ó, que muda a concavidade, que estava com concavidade para baixo e passou a ser concavidade para cima. Esse ponto é o 1/3, tá bom? Então, dessa maneira que você esboça o gráfico. Então, a partir de agora, pessoal, ninguém vem com essa história de vou pegar a tabelinha aqui e vou juntar os pontos. Isso é mentira. E você tem aqui um processo que te dá a cara do gráfico da função sem precisar de fazer mentira nenhuma, tá bom? Pessoal, vocês entenderam o exemplo? Ficou com alguma dúvida? Entenderam? Ficou com alguma dúvida? Ou alguém tem alguma dúvida? Vamos para mais um exemplo? Oi? Mais exemplos, sim, faremos mais exemplos. Então, bora. A ideia é fazer bastante exemplo. Bastante exemplo. Joia. Próximo. Exemplo 2.
O senhor tinha colocado que o passo E foi o passo D e o passo E não foi necessário, não foi? Nesse exemplo. Exato. Tem como se eu fazer nos quais eles sejam aplicáveis? Sim, faremos. Vai ser o que vai acontecer aqui. Inclusive, é até bom você ter comentado isso, porque eu posso acrescentar uma nomenclatura que eu não tinha falado antes. Você falou, eu ia falar e acabei me esquecendo. Nesse caso, a nomenclatura é a seguinte, ó. Nesse caso, em que o limite lateral de x indo a P à esquerda dá mais infinito, eu vou dizer que a reta x igual a P é assíntota vertical. Nesse caso também, que vai para menos infinito, a reta x igual a P é assíntota vertical. Por que assíntota vertical? Assíntota é sempre a ideia de o gráfico está se aproximando desse negócio. Você observa que nesses dois casos, o gráfico está se aproximando da reta vertical. Por isso você tem o que a gente chama de assíntota vertical. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui você também, x indo a P à direita, dentro do mais infinito, você tem uma assíntota vertical. Certo? Então, antes de fazer o próximo exemplo, aonde nós vamos falar de assíntota vertical, eu vou dar essa nomenclatura. Definição, então, aqui, ó, definição, antes de fazer o exemplo 2, definição. Se o limite de x indo a P à direita da f de x dá mais infinito ou menos infinito, ou o limite de x indo a P à esquerda da f de x dá mais infinito ou menos infinito, então a reta definida por x igual a P é chamada assíntota. Vertical. Certo? Então, nesse exemplo, nós vamos colocar uma assíntota vertical jogando. Uma observação também que eu acho importante fazer, ainda mais que nós tivemos probleminhas na vez passada, de talvez alguém tentou trapacear, né? Eu sei que há milhares de programas que esboçam o gráfico de função, certo? Que dá uma cara muito boa, inclusive. Inclusive, tem até alguns que até falam, estudam o sinal da função, da derivada, primeira, segunda, calcula limites. Só que, pessoal, já vou deixar claro desde já. Vocês já sabem, na prova, eu não estou interessado no resultado final. Eu estou interessado em saber se você fez o processo, tá? Então, se alguém omitir passos que eu julgo valioso, vai ser o de sempre. Vai ter a questão anulada, pode até recorrer. Aí vem conversar comigo e me mostra que sabe, tá? Mas vamos ter a questão anulada, a priori. Então, já deixo de antemão, pessoal. Coloquem todas as contas na prova. Bom, seguindo. Agora, o próximo exemplo é esboce um gráfico de f de x igual a x à quarta mais 1 dividido por x ao quadrado. Quem será o gráfico dessa função? Primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Alguém sabe me dizer?
Ver quem é o domínio, né? Quem que é o domínio dessa função? Todos reais exceto zero. Exatamente. Por que exceto zero? Porque eu não tenho divisão por zero. E x ao quadrado é igual a zero, c e somente c, x é igual a zero. Por isso, o meu domínio são todos os reais, exceto pelo zero. Agora, no item B, eu vou estudar o crescimento e o decrescimento dessa minha função. Então, observa, já para o nosso colega que perguntou, professor, tem como fazer que o item D ou o item E se apliquem? O item D vai ser aplicado. Por quê? Porque a minha função não é definida, não é definida no zero, certo? Ou seja, o zero não está no domínio. Então, já fica com a antena ligada. Nesse caso, o item D vai jogar. Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular a derivada dessa função para estudar o crescimento. Quem que é a derivada? Então, só para colocar aqui, estudo do crescimento e decrescimento. Para estudar o crescimento, eu tenho que calcular a derivada dessa função. Então, venho e calculo a derivada dessa função. A derivada dessa função, quanto que vai dar? Olha, de baixo ao quadrado. Depois, derivada do de cima. Deixa eu tirar esse parênteses, que não vai servir de nada. Vezes o de baixo, menos copio de cima, vezes a derivada do de baixo. Estou fazendo aqui exatamente como você faria na prova, tá? Daquilo que eu falei, de não omitir contas e tudo mais. Então, aqui vai dar 4x à quinta, menos 2x à quinta, menos 2x sobre x à quarta. Então, eu vou ter aqui 2x à quinta, menos 2x sobre x à quarta. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero saber estudar o sinal, certo? O sinal desse cara. Sempre eu estudo o sinal de uma divisão, estudando o sinal do numerador e o sinal do denominador, tá bom? E o sinal do numerador dessa função, ele é um pouquinho chato. Então, eu vou trabalhar um pouquinho mais esse numerador. Vou colocar em evidência o 2x. Aí eu vou ter aqui, ó, x à quarta menos 1 dividido por x à quarta. Agora, eu vou começar a usar produtos notáveis. Eu sei que x à quarta é x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, x à quarta menos 1 vai ser x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Agora, eu observo que esse cara vai ser 2x, x ao quadrado mais 1, e esse x ao quadrado menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. Tudo isso dividido por x à quarta. Certo? Agora, eu vou estudar o sinal. Para estudar o sinal da f', eu tenho que estudar o sinal de cada um desses caras. Vou colocar na folha de baixo, né? Quem é a derivada. Nós achamos, então, que a f' de x é igual a esse bichinho aqui. Então, agora nós estudaremos o sinal da derivada. Para estudar o sinal da derivada, eu vou estudar o sinal de cada parcela dessa multiplicação. Então, eu venho e vou estudar o sinal do 2x, do x ao quadrado mais 1, do x mais 1 e do x menos 1. Por fim, eu também estudo o sinal da x à quarta. O sinal de todas essas vai me dar o sinal da f'. Então, eu posso vir aqui para estudar o sinal da 2x, nessa linha aqui. Ó. Como que é o 2x? É o gráfico de uma
reta, dessa maneira, crescente. Negativo, aqui cortando no zero. Negativo antes do zero, positivo depois do zero. Agora, o x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1 é sempre... Ó, x ao quadrado é maior ou igual que zero. Então, isso aqui é maior ou igual do que 0 mais 1, que dá 1. E 1 é sempre estritamente maior que zero. Então, você vê que esse caso é uma parábola que não toca o eixo, está toda acima. Agora, você tem o x mais 1. O x mais 1 é uma reta crescente que corta no menos 1. É negativo aqui, positivo aqui. E você tem o x mais 1. X mais 1 é cortando... Desculpa, x menos 1. X menos 1 também é uma reta crescente, cuja raiz está no 1. Negativo aqui, positivo aqui. E o x à quarta é uma parábola que corta, que tangencia a origem. O importante é x à quarta é maior ou igual a zero. Então, veja, em cada linha eu coloquei o respectivo, tá? Agora eu vou colocar uma tabelinha para estudar o comportamento. Então, eu vou colocar aqui a retazinha do meu eixo. E agora eu vou colocar os... Opa, não ficou legal. Deixa eu, inclusive, fazer assim. Coloco aqui como se fosse o meu eixo. E daí agora eu vou colocar os pontos importantes. Quais são os pontos importantes? Os pontos importantes são o 0, o menos 1 e o 1. Vou colocar eles em ordem aqui. Então, eu tenho aqui o menos 1, o 0 e o 1. Aí eu coloco a tabela. Tá? O estudo do sinal de todos eles vai me dar o estudo do sinal da F'. Então, eu venho aqui, ó. O 2x no zero, para trás do zero é menos, para frente do zero é mais. Agora, o x ao quadrado mais 1 é sempre positivo. Agora, o x mais 1 é negativo antes do menos 1. E positivo depois. Agora, o x menos 1 para trás do 1 é negativo. Para frente do 1, positivo. X à quarta, sempre positivo. Agora eu faço menos com mais, menos. Menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos. Então, deu menos aqui nesse. Depois, eu tenho menos com mais, menos com mais, menos, com mais, menos com mais... Não, me confundi aqui. Menos com esse menos aqui dá mais e tudo mais, então vai dar mais. Aqui são todos mais, exceto por esse menos, então dá menos. Aqui dá tudo mais. Então, qual vai ser o comportamento da minha F? Ela vai decrescer aqui, vai crescer aqui, decrescer aqui e crescer aqui, tá bom? Esse é o comportamento de crescimento da minha F. Certo. Seguindo. Agora que eu percebi, eu fiz... no meu caderno eu fiz um passo a menos, porque eu fiz uma simplificação. Mas tudo bem. Dá igual. A resposta no final dá a mesma coisa. Agora eu vou estudar a concavidade. O que eu tenho que fazer para estudar a concavidade? Eu tenho que calcular a derivada segunda da minha F. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, para calcular a derivada segunda. Então, eu vou calcular. Agora, esse é o item, ó. Estávamos no item B, agora é o item C. Item C é o quê? Estudar a concavidade. C. Estudo da concavidade. Nesse caso, eu vou ter que, então, estudar o sinal da derivada segunda. Lembrando que a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. E
Lembra que a derivada primeira deu esse cara aqui que eu copiei lá de cima. Aqui vem a simplificação que eu falei que eu poderia ter feito, só para ficar com menos conta. Posso simplificar em cima e embaixo o x, que é um fator comum, e vai ficar com 2x à quarta menos 2 dividido por x ao cubo. A derivada disso vai dar o quê? Embaixo você tem a x ao cubo ao quadrado, dá x à sexta. Aí a derivada do de cima dá 8x ao cubo, vezes o de baixo, x ao cubo, menos, copio o de cima e faço a derivada do de baixo. Tudo bem? Agora, eu vou fazer o seguinte, certo? Não, eu tinha um truquezinho mais fácil aqui.